Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a minha profissão, por que que eu me sinto tão insatisfeita. Então, esse tema ele veio para mim, na luz da minha consciência, veio uma ideia falar sobre isso. E é natural a gente se não gostar de fazer algumas coisas dentro da nossa profissão, tá? Então a gente não se identifica com alguma coisa, algo que tem que ser feito e a gente não gosta de fazer, e até aí tá tudo bem. O problema é quando você tem problemas com a profissão escolhida, que muitas das vezes a primeira ideia pode ser que você escolheu algo que foi imposto pela família. Então, seu pai foi isso, seu avô foi isso, seu bisavô, e aí você segue essa sequência. Então, é como se fosse um fardo para você seguir isso e estar tá exercendo essa profissão, entende? Então, você não se identifica tanto. E é como se você estivesse obedecendo essa linhagem e não se conectou com quem você é de verdade. Tá? A outra ideia também pode ser que você está satisfazendo as expectativas dos seus pais, sabe? Sua mãe colocou toda a expectativa em cima de você, meu filho amado e minha filha amada, então vai me dar muito orgulho, é uma pessoa que me dá muito orgulho. Sabe aqueles pais que falam de você para todo mundo? Para os vizinhos, para os parentes, e te exalta? E aí a criança acaba, desde pequeno, aí a criança acaba recebendo esse fardo e tendo que cumprir isso. E é muito difícil, tá? Para uma pessoa assim. A pessoa olha para sua família, vê que está todo mundo ali passando dificuldade, ou então passando por problemas, aí você se sente na obrigação de suprir essas expectativas, tá? Então, uma dessas sugestões que eu falei, assim, se você se identificar, a limpeza emocional, ela vai te ajudar muito, tá? Porque você vai se libertar desse fardo de ter que alimentar as expectativas. Porque muitas das vezes, quando a pessoa quer se libertar dessas expectativas dos pais, ou dos parentes, ou de pessoas próximas, ela se revolta e acaba fazendo coisas que não ama. A revolta é tão grande dentro dela, interna, que ela vai para um caminho que ela quer de contra a família ou de contra a sociedade, e aí acaba fazendo coisas que ela também não gosta, entende? E a limpeza emocional, ela vai te ajudar a alinhar com quem você é mesmo, com o propósito divino que existe dentro de cada um, tá? Então, daí você limpa todas as questões emocionais que você trouxe como bagagem e você veio viver nessa vida. Então, todas as frustrações, desde a gestação, que você carrega as informações ali que você recebeu da sua mãe, você vai limpando todas as situações de dor, de trauma, de abuso, de assédio, de rejeição, de traição, que você presenciou a traição, presenciou ou então você fez a experiência da adoção de rejeição, né? Foi adotado, ou então a experiência de a sua mãe criou você sozinho, abandono, né? E aquela sensação do seu pai não estava presente, então você tem aquela sensação de abandono. Então, tudo isso, todas essas emoções que estão dentro de você, está refletido no seu corpo, mas está no seu inconsciente, que é algo, um lugar que não dá para ver, é invisível, mas existe. Você, toda a sua história nessa vida te preenche, é a sua história, é o todo. Está tudo dentro da sua vibração, da sua frequência que você emite para o universo. Todas as informações que você viveu nessa vida está dentro disso, tá? Então você está emitindo isso para o universo, essa informação para o universo. Aí quando você visita essas cenas de dor, o dia que você sentiu falta, por exemplo, do seu pai, não estava presente num dia ali, ou numa apresentação, se você sentiu falta, esse dia você traz para sua mente essa cena, aí você mostra, você tenta ver o que você sentiu nesse dia, a falta do seu pai, a presença dele não estava ali, qual que foi a emoção, quem que estava ali, sua mãe que estava ali sozinha, qual foi a sua emoção, daí você vai limpar essa cena, você vai limpar ela, vai te dar toda aquela sensação de abandono, de tristeza, de dor, porque essa emoção
de abandono, essa energia que está no seu inconsciente de abandono, ela é emitida para o universo, tá? E tudo isso, gente, que eu estou falando, reflete na vida profissional, tá? Aí você vai limpar isso, toda essa emoção de abandono, essa sensação que você sentiu naquele dia, que você estava querendo a presença do seu pai, foi um pensamento, foi uma situação que você queria que ele estivesse e não estava. Aí você vai limpar isso, vai zerar isso. Você vai aos poucos se alinhando com o seu ser, aí você vai recebendo informações do seu ser divino, tá? Ele vai te ajudar nessa cura. Aí você vai conseguir olhar para essa cena com amor. Você vai entender por que seu pai não estava ali. O seu ser divino vai te ajudar nessa hora, na limpeza emocional, tá? Aí você vai ficar em paz nessa hora. Você vai olhar de novo para essa cena e você vai ficar em paz. Você vai se descolar da cena e você vai ficar bem com você mesmo. Você vai dar um perdão natural para o seu pai e para sua mãe nessa cena apenas, que a gente está curando, limpando, tá? Aí o seu corpo vai ficar mais leve quando lembrar dessa cena. Aí você fala assim, ah, mas teve outras situações que eu senti falta do meu pai. Aí você vai procurar na sua mente qual foi a outra cena, ou outra vez, outro dia que você viveu e sentiu falta do seu pai, ou que você viu seu pai com outra família, vivendo com outros filhos, com outra mulher, com filhos, e você não estava inserido. Você vai olhar, vai procurar isso, essa sensação de falta, e vai limpar essa cena também. Você vai falar tudo de negativo contido nessa cena, a ponto de você se descolar da cena na mente e você vai ficar em paz. Aí você vai olhar para a cena e você vai ficar em paz, tá? O seu corpo vai ficar em paz. Quem vai te orientar isso é a emoção, tá? O fim da limpeza emocional é quando você olha para a cena de longe e vê, muitas vezes a cena fica cinza, se dissolve, parece que muitas vezes você não passou por essa experiência de tão curado que você está, e aí você vai olhar, vai ver que vai estar bem, você vai contar essa história para você mesmo e você vai ficar bem em paz, tá? É aí que é o final da limpeza emocional, é a paz que você vai sentir, harmonia que você vai sentir quando você limpou a cena. Quando você limpar todas essas cenas que você tem referente aos seus pais, seu pai, no caso do abandono, e a sua mãe, você limpar tudo. E a sua relação com as outras pessoas, na escola, com os professores, se tiver algum trauma, alguém, os avós, te disse algo que você não gostou. A hora que você limpar todas essas cenas, você vai estar se aproximando da sua real natureza. E no meio desse caminho, desse processo, pode ser que você vá se encontrando com o seu propósito divino, que está dentro de você. Você pode se aperfeiçoar na sua profissão, ou pode ser que você vá mudar de profissão, mas não dá para saber, varia de pessoa para pessoa. Tá? Se você for continuar na sua profissão, seja trabalhando em posto de gasolina, seja um professor, seja trabalhando na padaria, seja trabalhando como guarda, como vigia, varredor de rua, seja o que for que você estiver trabalhando na área profissional que você estiver inserido no agora, você vai exercer essa função, mas de forma mais presente, mais consciente. Você vai se libertar do julgamento, da crítica, da reclamação. É o que te afasta muito, é o que cria muita insatisfação, tá? Eu fiz essa experiência de não julgar mais, e é isso mesmo. Quando você para de julgar e de criticar também, porque acho que vai vir naturalmente isso. Julgar, criticar e reclamar, você fica mais presente, e aí aquela sensação de insatisfação se dissolve. Você fica sentindo um prazer de estar fazendo o que está fazendo, tá? Então, a sua mente, ela tem que estar no agora, em tudo que você estiver fazendo. Qualquer coisa que você estiver fazendo, seja na sua vida profissional ou no particular, no dia a dia com a família, a sua mente ela tem que estar presente, ela tem que estar no agora, tá? E aí, quando você estiver mais presente no agora, não julgando, não criticando, não condenando outras pessoas ou outras situações, você estiver no agora, você fica mais preenchido, alinhado com o seu ser divino. Aí você vai sentir cada vez mais aquela sensação prazerosa do agora. E muitas vezes o Eckhart Tolle fala no livro ali, sabe? Então, é um trabalho de formiguinha, não é assim do dia para a noite.
A limpeza emocional, eu fiquei 4 anos para saber o que, que era mesmo essa limpeza, e varia de pessoa para pessoa. Quanto mais você limpar, mais alinhado você fica. Não pare no processo de, eu já estou ganhando bem e já vou parar de fazer a limpeza. Porque você, quanto mais você limpar, mais próximo você fica do seu ser maior e mais em paz você sente. E menos conectado com esse mundo da forma. O que que é menos conectado? Você não vai sofrer tanto com os problemas que você vê fora, tá? Você vai estar alinhado ao seu ser divino e ele vai te orientar. Você vai estar alinhado ao todo, à fonte, e ele vai te conduzir. Tá? Então, você vai estar seguro, a sua frequência vai se elevar, e aí você vai ficar mais em paz, orientado. Tá? Então, você vai seguir a vontade do todo, tá? Não mais a vontade do ego, e nem de fazer as coisas que os seus familiares colocaram como uma missão ali. Olha, seu pai foi assim, seu avô foi assim, ou então pelos pais, ou pela mãe, meu filho, você tem que fazer isso porque essa profissão é muito nobre, ou então você tem que fazer isso porque você ganha bem. Você não vai mais seguir isso, essa linha. Você vai estar alinhado ao todo, à fonte, tá? E é muito bom, é libertador. A única coisa que eu posso te orientar, te dizer, dessa curta processo que eu passei, é bem curto, 4 anos, eu acredito que seja bem curto, mas esse processo de limpeza, quando você está mais orientado, dá uma sensação de liberdade, tá? Aquele peso que você carregava em ter que suprir a expectativa dos pais se dissolve completamente. Você não sente mais esse peso. Você está alinhado com você, com todo que te sustenta. E ele é só amor. Aí você vai passar a fazer as coisas com mais amor, com mais presença. Volto a dizer, não precisa mudar de profissão, você vai ser guiado, orientado. Aquele impulso, sabe um impulso natural? Não sei, eu sinto vontade de fazer isso melhor. Ou então, não sei, eu sinto vontade de fazer um curso para seguir esse caminho. Você vai, é um impulso que vem natural dentro de você, tá? E é libertador. É algo libertador e tem uma paz inenarrável, tá? É uma libertação. Você fica livre de todo o peso familiar você carrega por anos. Tá? Você fica mais presente, mais consciente, mais feliz, mais leve no que você está fazendo. Tá? E se você trabalha com vendas, você para de se comparar com outras pessoas. Por que um está ganhando mais? Por que uns estão vendendo? Você para de comparar. A comparação também cria muita insatisfação. Você vende aquilo por prazer, porque você quer, sabe que o seu produto ele é benefício para muitas pessoas, ele vai ajudar muitas pessoas, né? Então você vende por amor, com amor aquilo que você está fazendo. Você fica satisfeito com o seu trabalho, com as suas vendas e não se compara a ninguém, tá? A comparação também, né? Repito, ele é danoso, ele danifica a sua mente e como eu disse, a comparação, a crítica, a reclamação, é como se treinasse a sua mente a fazer isso, tá? A comparação, a crítica, a reclamação é um treino que você recebeu desde criança, você viu muita gente fazendo isso, aí a sua mente passou a ficar no looping, alimentada, claro, pelos seus problemas, pelas suas questões emocionais, ela entrou no looping de reclamar, criticar e comparar. Aí, quando você deixa de fazer isso, você fica presente. Aí você tira esse treino da sua mente, tá? Porque se ela está treinada a focar, você vai ficar sempre na satisfação. Focar em reclamar, em criticar, em julgar, entende? Tira esse treino da mente, após as limpezas emocionais, dissolvem, isso é dissolvido. Aí você fica mais no agora, você não faz mais isso. Aí sua mente fica no agora, focando só no seu trabalho, naquilo que você tem de fazer, fazer melhor, se aperfeiçoar naquilo que você faz. É muito bom, é muito libertador. É a palavra que eu tenho para dizer. Assim, é libertador e é leve, muito leve. Se você lida com o público, com um time de pessoas, para liderar pessoas, você passa a liderar e tratá-los como igual, né? Você trata como igual, você chama-os pelo nome, respeita cada um. E se você não se identifica com um funcionário ou com outro, é que esse funcionário ele deve ter alguma coisa ali que está te despertando a sombra dentro de você, tá?
Então, daí, se tem alguma coisa nesse funcionário que te desperta um desconforto, uma ira, uma raiva, vontade de torcer o funcionário, é porque ele tem algo ali dentro dele que está despertando a sua sombra. É em você que você precisa curar, e não nele, tá? Não é mandando ele embora que vai resolver os seus problemas, não, tá? Ele está te ajudando a curar algo em você, tá? A hora que você fizer uma limpeza emocional referente a esse assunto, por que, que esse cara ou essa mulher me desperta tanta raiva, tanta ira, ou então um desconforto, ela dizer que por que, que ela tem ou ele tem isso? O que, que dentro dele tem que estar despertando isso em mim? Essas perguntas que você tem que fazer, tá? E não mandar ele embora ou ela embora porque ele não faz o que você quer, te irrita ao extremo, te leva à ira, entende? Aí você faz uma limpeza emocional com você mesmo, entrega isso para o terapeuta, ele vai saber te conduzir. E você sozinho também consegue, tá? Você pode fazer sozinho, mesmo que essa pessoa me desperte muita ira, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que esse meu funcionário desperte em mim muita ira, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você vai fazer 3 vezes a frase de preparação e vai falar: olha, essa pessoa me desperta a ira, eu tentei dar função para ela, ela não responde, ou ele não responde aquilo que eu estou mandando, estou fazendo. E aí você vai tocando nos pontos e vai falando sobre essa pessoa, entende? Toca nos seus pontos, nos meridianos do FT, e vai falando sobre essa pessoa. Por que, que desperta tanta ira? Eu fico com muita raiva. Aí você vai prestando atenção o que, que vai surgindo na limpeza, tá? A ponto de você olhar para essa pessoa e sentir paz, a ponto de olhar para essa pessoa e sentir paz. Aquilo que tem nela ou nele não vai mais te despertar isso, você vai ficar em paz com essa pessoa, num relacionamento bem saudável, natural e profissional também, tá bom? As pessoas, elas são professores, elas estão aqui para nos ajudar. Se você tem uma equipe, repito, que te desperta a ira, que te desperta a raiva, que te desperta algum desejo de querer mandar essa pessoa embora, limpa isso em você, as questões estão em você, a sombra está em você. É aqui que tem que curar seus problemas emocionais. E não mandando a pessoa embora, tá? A pessoa embora, ela vai por ela mesma, porque ela já está num outro processo, e o universo mesmo vai se encarregar de tirar ela da sua vida, tá? Isso é um processo natural do universo. Ele mesmo faz isso sozinho. Você não precisa fazer isso, tá? Limpa essa ira em você e aí o universo mesmo vai tirar essa pessoa da sua vida, se for essa a missão dela, levantar essa sombra em você, tá? E é isso, gente. É isso que eu tenho para dizer sobre a vida profissional. Quanto mais presente, quanto mais no agora, quanto mais você te dedicar àquilo que você gosta, quanto mais você treinar a sua mente a não julgar, não condenar e não reclamar e não se comparar, mais satisfeito, mais preenchido você fica. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!